E se a física quântica, a nossa própria consciência e até o jeito que a nossa sociedade funciona estivessem todas de alguma forma amarradas? É uma ideia e tanto, né? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa visão de mundo que conecta tudo isso. Bom, para começar essa jornada, vamos pegar carona num provérbio antigo. Ele diz que a gente costuma confundir o dedo que aponta para a lua com a própria lua. E essa é a grande sacada aqui. Os nossos mapas da realidade, bom, eles não são a realidade. Pensa bem. A gente pensa usando ferramentas, certo? Palavras, números, teorias, são como signos. O problema é quando a gente começa a dar mais valor para essas ferramentas do que para aquilo que elas estão tentando descrever. A gente se apega ao mapa e esquece do território. A linguagem é um exemplo perfeito disso. Olha que interessante. As línguas Inuit têm um monte de palavras diferentes para branco, para descrever os vários tipos de neve. Sabe o que isso significa? Que as palavras que a gente tem literalmente moldam a realidade que a gente consegue enxergar. Se falta a palavra, falta a ferramenta para pensar naquilo direito. O nosso mapa fica todo falho. E essa ideia não para na linguagem, não. Vai além. A gente vive num mundo de super especialistas, né? Cada um na sua caixinha. Isso foi maravilhoso para a tecnologia, sem dúvida. Mas o efeito colateral é que a gente começou a ver a realidade toda picotada, como se fosse um monte de assuntos separados, sem conexão. Mas e se não for nada disso? E se física, economia, religião, política não forem coisas separadas? A proposta aqui é radical. E se tudo isso for só idiomas diferentes? Linguagens distintas tentando descrever uma única e mesma realidade, toda conectada. E falando em física, é aqui que a coisa fica ainda mais interessante. Porque a física moderna, a base de tudo, nos joga na cara um quebra-cabeça gigantesco. Ela nos dá duas pistas sobre o universo que, olha, simplesmente não batem uma com a outra. Vamos lá, pista número 1, a mecânica quântica. Lá no mundo das partículas minúsculas, a realidade não é nada certa, não é fixa. É tudo uma questão de probabilidade. O estado de uma partícula só é decidido no momento em que alguém, um observador, faz a medição. Ou seja, o observador é parte do jogo. E o resultado? Pura sorte, fundamentalmente aleatório. Para entender isso, a analogia do arco-íris é perfeita. Para um arco-íris existir, não basta ter sol e chuva, precisa de uma terceira coisa que é fundamental, um observador. E não de qualquer jeito, tem que estar no ângulo certinho para ele aparecer. Sem observador, sem arco-íris. O fenômeno depende de quem vê. Ok, segura essa ideia. Agora vem a pista número 2, a relatividade geral, do Einstein. E ela vira mesa completamente. Aqui, o universo é uma coisa só, uma estrutura chamada espaço-tempo. Passado, presente e futuro, tá tudo lá, coexistindo. O tempo não passa, é a gente que se move por ele. Isso sugere um universo totalmente determinista. É como a analogia do ovo quebrado. Se a gente olha para os cacos de um ovo, é fácil imaginar como ele era antes, inteiro. A gente lembra do passado. Agora tenta fazer o contrário. Pega um ovo inteiro e prevê exatamente como ele vai quebrar. Impossível, né? A gente lembra do passado com mais clareza simplesmente porque ele era um estado mais organizado, com menos bagunça. Ou como os físicos dizem, menor entropia. E então, chegamos no impasse. A pergunta de $1 milhão é como é que pode? Como é que a realidade é, ao mesmo tempo, um jogo de dados completamente aleatório lá no nível quântico e uma estrutura com destino fixo quando a gente olha para o universo como um todo? As duas coisas não parecem fazer sentido juntas. Pois é, para tentar resolver essa contradição, surge uma perspectiva nova. E olha, é uma ideia de explodir a cabeça. Uma ideia que coloca o observador, de novo ele, não como um espectador, mas como protagonista central da realidade. Aqui entra um conceito chamado retrocausalidade. O nome é complicado, mas a ideia é a seguinte: se o tempo é só mais uma dimensão, como o espaço, então talvez uma ação no presente, uma observação, não cause efeitos só para frente, no futuro. Talvez ela possa criar ondas que viajam para trás, influenciar o passado. Eu sei, é bem doido. E essa linha de raciocínio toda leva a uma conclusão poética e poderosa, que o Carl Sagan resumiu perfeitamente. A de que a consciência talvez não seja um acidente de percurso na evolução. Não somos algo separado olhando o universo de fora. Nós somos o universo tomando consciência de si mesmo.
Ok, agora vamos trazer essa discussão toda aqui para nossa realidade, para o nosso dia a dia. Se a gente usa essa lente, essa nova forma de ver o universo, como é que fica a nossa sociedade? A provocação é forte. E se o nosso sistema operacional social estiver rodando em cima de uma ciência que já ficou para trás, que está mais de 100 anos defasada? Vamos voltar àquela ideia do mapa e do território. Ninguém diria, não posso viajar porque acabaram meus quilômetros. É absurdo, né? Mas a gente diz todo dia, não posso comer porque não tenho dinheiro. A gente vive essa realidade. Mas espera aí, dinheiro é um recurso real, como comida? Ou é só uma unidade de medida, um signo que a gente inventou? E essa lógica nos leva a uma comparação bem interessante. Antigamente, tinha o Estado, com seu planejamento central, tentando controlar a economia. Hoje, quem faz um papel parecido? Os algoritmos das gigantes da tecnologia, que coletam nossos dados e alocam recursos, seja com recomendações ou otimizando cadeias de produção. E aí surge um paradoxo. O capitalismo moderno, que nasceu da ideia do livre mercado, hoje é dominado por grandes corporações cujos algoritmos, na prática, veem o livre mercado como uma ameaça. O objetivo se torna proteger o monopólio e não competir. Beleza. Diante de tudo isso, qual é o caminho? Para onde a gente vai? Bom, se tem uma coisa que essa jornada toda nos mostra é que a gente vive num universo onde a única certeza, a única constante é a mudança. A perspectiva aqui é que os sistemas sociais, sociedade escravista, feudalismo, capitalismo, não são opções num cardápio para a gente escolher e brigar. São fases de uma evolução contínua. O feudalismo deu lugar ao capitalismo e, seguindo essa lógica, o capitalismo também não é o ponto final. Ele está agora mesmo se transformando em outra coisa. Então, para fechar, fica uma pergunta no ar. Uma pergunta bem poderosa, na verdade. Se o nosso entendimento da realidade, o nosso mapa do universo, está mudando de forma tão radical, será que os nossos mapas sociais, o jeito que a gente se organiza, também não precisam ser redesenhados para acompanhar essa nova visão?